Olá a todos e todas. É um prazer estarmos aqui na Univale, nessa roda de conversa que abre o segundo seminário Abaiomi Umbutu, construindo a rede de enfrentamento ao racismo. Nessa roda de saberes, a gente traz a pesquisa como o espaço antirracista. E aqui a gente reconhece as lutas e traz o conhecimento sobre essas lutas e essa ação contra o racismo e toda forma de discriminação. Nesse bloco da nossa roda, nós conversaremos com egresso do RIT e discentes que falarão sobre as suas pesquisas dentro da temática. Então, é um importante espaço em que o JIT, com apoio da CAPES, do CNPq e o Abaiomi, com apoio do Fundo Brasil, traz as pesquisas com a temática antirracial. Nesse dia 21 de abril, que marca no mundo a luta antirracista. Então, é um momento importante para a gente marcar essas posições. Nós convidamos para o primeiro bloco da nossa roda a Juliana Xavier, que é nossa discente aqui do JIT, a Sabrina Olegário, também discente, o Eliomar, que é egresso do JIT, e a professora Fernanda, que vai trazer um pouco da pesquisa da Érica Benigna, que é a coordenadora do coletivo Abaiomi, também egressa do JIT. Então, a gente começa apresentando nossos egressos, nossos discentes, né, para suas apresentações. Vamos começar com a Juliana Xavier, cuja pesquisa tem o título Permanecer ou Pertencer? Experiências de deslocamento de mulheres negras na universidade. Eu me chamo Juliana Xavier, sou mestranda aqui no JIT, já estou caminhando para a defesa. A minha pesquisa ela é centrada nas experiências de mulheres negras no ensino superior. A gente trata sobre como mulheres negras vivenciam o ensino superior através do corpo. A gente pensou a presença dessas mulheres, porque o racismo ele é sentido corporalmente. Então, como que essas experiências racistas que são acumuladas diariamente por mulheres negras e por pessoas negras impactam a forma como nós vivemos o ambiente, o território, o lugar que é a universidade. Então, na minha pesquisa, a gente discutiu alguns conceitos, né, como acúmulo, que eu acabei de falar, que são essas experiências que a gente vai tendo todos os dias, e o deslocamento corpóreo, que são estratégias que o nosso próprio corpo faz para a gente pensar os lugares e os territórios que a gente habita. Por onde a gente anda? Como que a gente anda? O que a gente veste? Como que nós nos sentimos dentro da universidade, dentro da sala de aula? Diferentes cursos, né? Como que eu me sinto dentro da psicologia, como eu me sinto dentro da pedagogia? E a gente conseguiu fazer uma discussão, né, também através de um projeto institucional daqui, da Univale, vinculado ao JIT, com coordenação do professor Edmárcios, que falava sobre políticas públicas de ações afirmativas, condições de acesso e equidade, sobre como os próprios estudantes enxergam essa presença deles aqui dentro da universidade, sobre como que é ser pessoa negra, tendo suas particularidades, tendo suas especificidades, e ainda assim estar num lugar que antes não era tão acessado por nós. E a gente buscou discutir isso através do corpo, porque o nosso corpo é o nosso primeiro território, o nosso primeiro lugar, tudo passa por ele, tudo é sentido por ele. Então, como que a gente sente o racismo? É pelo um levantar de um olho, a gente ouvir alguma coisa, a gente não perceber e fechar a cara do nada, movimentar as nossas mãos, ou até mesmo não fazer nada. Como que a gente se sente assim? E então, a minha pesquisa ela quer tratar disso, da gente refletir a presença de mulheres negras no ensino superior. Essa pesquisa da Juliana promete, né, ajudar todos nós a fazermos reflexões sobre essas questões dentro da universidade, que é o nosso espaço de atuação. Agora a gente vai apresentar Sabrina Olegário Santana, cuja pesquisa se relaciona com a saúde da população negra, cujo título é Quem vê raça, vê coração, a percepção de racismo entre profissionais da saúde. Olá, meu nome é Sabrina, eu sou aluna da Gestão Integrada do Território, bolsista da CAPES, e o meu trabalho fala sobre a questão de quem vê cara, quem vê raça, vê coração, a percepção das questões raciais entre os profissionais de saúde de Governador Valadares ligados ao SUS.
A nossa ideia em trabalhar foi a questão da percepção dos profissionais para tentar trabalhar a questão da política nacional da saúde integral da população negra. E o nosso trabalho ele parte da pesquisa do programa do PET Saúde, ligado ao laboratório do SAIS, e agora, juntamente com o UniERJ, a gente parte desse questionário para poder fazer esse levantamento e essa análise dessas percepções dos profissionais de saúde. Não só da percepção do que ele sabe em relação às questões raciais, mas também nas relações interpessoais entre os próprios profissionais e entre profissional de saúde e o paciente. A nossa ideia é trabalhar com essa questão para poder promover a equidade na saúde relacionada à saúde da população negra. Obrigada, Sabrina. Também uma pesquisa importante que vai ajudar na formação de novos profissionais, envolvidos também aqui na Univale e nas comunidades. Agora a gente convida o Eliomar Antônio de Oliveira, nosso egresso. A pesquisa dele teve o título de Docentes Negros no Território Escolar, o Racismo em Análise, e essa pesquisa é terminada em 2023. Oi, pessoal, espero que estejam todos bem. A pesquisa que eu conduzi com a ajuda dos professores do JIT, da Fernanda, Eunice, em especial, falava do racismo na perspectiva do professor. Como professor, a professora sofre o racismo dentro da escola, porque a gente tem legislação que prevê o ensino da história da África, da nossa afrodescendência, mas eu quis levar isso num particular. Como o professor se percebe? Será que o professor negro, a professora negra, consegue se perceber também vítima, ou ele só reproduz o ensino que é obrigatório, uma formação que é obrigatória? Quando eu fiz essa pesquisa, para mim, pessoalmente, a importância dela foi também me descobrir como professor negro, como que, para mais que falar de racismo, também saber como eu era impactado na minha docência e como eu poderia melhorar o entendimento dos meus alunos a respeito disso. Essa pesquisa me levou a entender o racismo como uma forma estruturada, como ele é estruturado na nossa sociedade, e como que a gente o repete sem saber que a gente o faz. A pesquisa da colega aqui que está sendo conduzida, eu acho que ela tem uma intimidade muito grande com a minha pesquisa, porque ela faz a gente questionar a atuação do professor, do docente, do professor. Faz questionar a nossa atuação, se a gente realmente está pensando o racismo de uma forma que a gente quer transformar a sociedade. Se na escola a gente só fala para os nossos alunos as correções diante de atitudes racistas, ou se a gente se percebe também como atingidos e às vezes, até uma pessoa que o repete, como eu dizia. Essa pesquisa, para mim, ela teve uma importância muito pessoal, porque ela fez com que eu me descobrisse, com que eu valorizasse o meu próprio corpo, e eu acho que as minhas aulas hoje, todas elas, qualquer assunto que eu trate, eu sou professor de História, qualquer assunto que eu trate, eu não consigo passar por ele sem tratar também da questão racial, em qualquer assunto. Eu até falo com os meus alunos assim, vocês vão cansar de me ouvir falar de racismo, porque se eu tiver que falar para vocês em algum momento sobre uma fórmula matemática, eu vou achar um jeito de colocar racismo na discussão e vocês vão me ouvir também. É assim que eu vivo a minha pesquisa, é assim que eu a conduzo até hoje. Ela, para mim, não acabou, não terminou, é uma luta incessante, é uma luta que, enquanto a gente existir, essa luta deve ser vivida, essa minha pesquisa ela deve ser vivida. Essa pesquisa do Eliomar e a fala dele nos lembra novamente o título da nossa roda, que é Pesquisa como Espaço Antirracista, e como que uma pesquisa pode, além de construir o conhecimento, de levar ao reconhecimento, o reconhecimento de si do outro. Então, essa é uma proposta que a gente está trazendo aqui. E agora a gente vai ouvir a professora Fernanda Cristina, que, na verdade, está
representando a Érica Benigna Nascimento, nossa egressa, que não pôde estar conosco aqui hoje, né, mas se faz representando, né, e a sua pesquisa. Obrigada, Terezinha. Olá a todas e todos. Acho que foi providencial, primeiro, né, falo no lugar de Érica, com a autorização dela, eu fui orientando no começo do trabalho dela, orientadora e depois co-orientadora, depois que eu retornei da licença. Então, é nessa medida, nesse papel que eu posso falar da pesquisa dela. Eu acho que foi uma boa coincidência falar logo depois do Eliomar, né, do nosso mestre Eliomar, porque ele disse que os alunos dele vão ficar cansados de ouvir ele falar sobre o racismo, e a gente deixa as pessoas cansadas de tanto a gente falar sobre racismo, porque a gente cansa todo dia. Aí a gente cansa num nível que a gente precisa extravasar isso e lutar, porque senão a gente continua, só a gente continua cansado e vivendo as problemáticas relacionadas ao racismo. Né? Obrigada. E, coincidentemente, o título da dissertação da Érica é Estou cansada, muito cansada. Opressões interseccionais de raça e gênero vivenciada por adolescentes negras, estudantes da educação básica. Nessa pesquisa, a Érica fez um grupo focal com estudantes negros de uma escola pública. E, nesse grupo focal, foi dada a oportunidade delas falarem sobre raça e o que elas vivem na escola. E aí, o que essa discussão revelou para todas as pessoas que leram a dissertação dela, né, a gente vê que as pessoas ficam emocionadas, porque o que ela revela um racismo que já existe há muito tempo, que continua existindo, que violenta as meninas, as jovens nessas escolas públicas, e o mais assustador é que o racismo toma a forma de um racismo recreativo, né, a forma de piada, principalmente sobre a estética dessas meninas, e ele segue sendo ignorado. 2021, 2022, elas sofrem racismo dentro da escola, 2023, e ele segue sendo ignorado. Elas se voltam para os professores, eles não dão conta de lidar com a situação racista, eles não consideram uma situação racista. Elas vão para a gestão escolar, para níveis mais altos, coordenação e direção, e elas continuam sendo invisibilizadas. Suas demandas não são atendidas, elas não são escutadas. E aí, acho que vou chamar de resultado de pesquisa, esse resultado de pesquisa faz a gente notar uma coisa aqui nessa roda. Todas as pesquisas estão salientando que espaços institucionais são racistas. Sabe? E aí acho que por isso é importante o movimento desse seminário do o segundo seminário coletivo ABOMI, essa roda dos saberes, né, marcando o Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial, porque tudo é do mesmo jeito há muito tempo, tudo é racista há muito tempo, e já passou da hora, né, da gente ficar cansado sozinhos. Então, essas falas, né, das nossas pesquisas aqui representadas marcam também a nossa posição nessa luta, nosso ânimo, o nosso espírito de continuarmos, né, nessa trajetória e nessa busca, né, de uma sociedade mais igualitária. Daqui a pouco a gente volta no segundo bloco. Olá, estamos de volta com a nossa roda de saberes, pesquisa como espaço antirracista. Nesse bloco, a gente continua conversando com a professora Fernanda, inicialmente, vai falar dos projetos em andamento nessa pauta, e também teremos a contribuição aqui dos nossos convidados. Obrigada, Terezinha, professora Terezinha. No momento, né, o núcleo UNIESG, que é o laboratório do JIT Univale, tem 2 projetos em andamento, com financiamento, um que discute de forma mais direta a questão da raça e gênero, né? E um segundo que tangencia essa questão, e eu já vou falar por quê. O primeiro projeto, coordenado pela professora Celeste,
tem o título de Meninas da Educação Básica, graduandas e professoras na área de exatas, apropriando-se de estratégias de pesquisa de opinião e constituindo-se como produtoras de conhecimento sobre as relações entre gênero, raça e matemática. É um projeto financiado pelo CNPq, com outras universidades e institutos federais, instituições públicas, né, junto, fazendo a pesquisa em outros polos, né? E é um projeto que parte de um pressuposto, na verdade, de um dado da realidade que nós já estamos acostumados. Vou falar rapidamente de uma experiência para poder ilustrar o que eu estou querendo dizer. Quando eu estive em uma outra instituição, muito tempo atrás, eu entrei no laboratório de matemática e tinha um enorme painel ilustrando a história da matemática na forma das pessoas mais proeminentes, né, da área. E ninguém vai ficar surpreso de saber que os maiores nomes da matemática há 5, 6, 7 séculos são homens brancos. E aquilo era um incômodo, porque chegando até o século XX, final do século XX, aquilo era incômodo. Só homem, só europeu, só homem branco, ninguém mais fez matemática, ninguém mais no espaço de matemática. E aí a professora Celeste, que fez uma tese sobre o tema, né, sabe que existe uma relação muito direta entre atribuir no imaginário, as pessoas atribuindo seus imaginários a matemática a homens brancos, e as mulheres são subvalorizadas nesse campo, a matemática, as ciências exatas. Que dirá pessoas negras, que dirá mulheres negras enquanto figuras proeminentes da matemática. Então, a ideia desse projeto é reafirmar uma relação entre produção do conhecimento científico em ciências exatas e a possibilidade, capacidade de mulheres e meninas negras produzirem conhecimento nessa área. Então, o projeto parte da ideia de capacitar, né, capacitar no sentido de organizar estudantes do ensino básico, graduandas, professoras da área de exatas, professoras de educação básica e professoras de universidade da área de exatas, a pensar a relação entre matemática, gênero e raça, né, e, ao mesmo tempo, produzir conhecimento matemático sobre a questão, realmente servindo como uma pesquisa ponta de lança para atacar esse imaginário que atribui a matemática como um local só do homem branco europeu. Essa, então, é a primeira pesquisa. A segunda pesquisa não trata diretamente da questão racial, mas a questão racial é incontornável nela. Ela é intitulada Relação com o Saber e a Escola, : Estudos de jovens em situação de conflito escolar na capital e no interior. Ela é financiada pela FAPEMIG e coordenada por mim, né? Tem um polo em BH, em Belo Horizonte também. E essa pesquisa, basicamente, quer compreender como é que jovens adolescentes que têm que cometer algum tipo de infração da lei, que não sejam infrações graves, e aí, judicialmente, eles têm que fazer algum serviço de ação comunitária. Nesse sentido, eles são jovens que são estigmatizados, né? A relação com a escola é complicada nesse interim, né? Então, a pesquisa, na verdade, busca compreender quem são esses jovens, não estigmatizando-os e tentando compreender qual é a relação que eles estabelecem com o saber. Mas não precisa ser só o saber escolar, com o saber no geral. Quer dizer, quais saberes eles estão desenvolvendo, acumulando? Quais eles valorizam mais? Saberes de quais territórios? Da rua, da esquina, da casa, da família, da escola? Quer dizer, onde e como eles estão adquirindo saber, quais eles valorizam e por quê. Nesse projeto, como eu disse, a temática racial não é o carro-chefe, mas ela é incontornável na medida em que a maior parte desses adolescentes são da periferia, tanto a gente já tem entrevistas com eles, né, aqui na cidade, e boa parte deles são jovens da periferia e são negros, ou pardos, ou pretos. Quer dizer, como é que a questão racial impacta a construção de si mesmo, de sua identidade, de quem esses meninos e meninas são, de quem eles podem ser,
como eles se imaginam, como eles se veem dentro da escola, como os professores veem eles dentro da escola, como eles se imaginam dentro de uma universidade, eles se imaginam como eles são tratados pelos espaços públicos, os poderes públicos, seja na área da saúde, da educação. Então, a gente tem essas duas pesquisas que discutem, tem potencial para discutir raça. E é isso, né? Essa é uma das marcas do NIED, né, do laboratório, poder discutir essas questões. Aí eu não sei se alguém gostaria de comentar algo. Eu acho interessante, eu sou historiadora também, e a gente sabe que a África, o continente africano, ele foi apagado, né, historicamente, das suas conquistas, das suas riquezas, principalmente quando a gente fala sobre conhecimento científico, sobre essas questões. Existem estudos historiográficos que voltam para o ensino da matemática na África. Na África foram onde surgiu muitos matemáticos, muitos cientistas, muitos que trouxeram teorias que hoje nós usamos e nós não sabemos que nós usamos por conta deles. E isso também a gente já leva naquilo que o Eliomar falou também. A gente tem uma lei exposta, né, que a gente tem que seguir, que é a 10.639, que a gente precisa ensinar a história, a cultura afro-brasileira nas escolas, africana e afro-brasileiras nas escolas. Só que como que a gente faz isso também se a gente não conhece as nossas próprias histórias? Em função do gênero também, a discussão mostrando que meninas também podem ser cientistas, é a gente colocar essa questão da interseccionalidade, que a Érica traz também na sua pesquisa e que eu acho que todos nós que nos apresentamos aqui também trazemos um pouco dessas questões. Nem sempre o racial está na frente, né? Mas tem outra coisa que vai puxar o racial. Numa das disciplinas que a gente teve no JIT, a Fernanda e a Terezinha eram nossas professoras, junto com a Celeste, a gente começou a discutir sobre vulnerabilidade e violência contemporânea. E a gente trazia dados que nem sempre eram apontamentos específicos para a raça, mas a gente percebia nas pesquisas, nos estudos, que a raça sempre estava presente. Querendo ou não, aumentando a violência, querendo ou não. Se eu procurava sobre violência sexual, aparecia lá que a maior taxa também no Brasil era violência sexual contra mulheres negras. Se eu colocar, até contra homens negros também tem um número muito alto. A gente colocava homicídio, pessoas negras também são os números maiores em função de homicídio. É uma linha que a gente enxerga como tênue, mas que não é tão tênue, ela está bem clara. Na universidade, por exemplo, quando a Fernanda fala, será que elas se enxergam na universidade? Eles se enxergam na universidade? A universidade é um espaço branco, totalmente branco. Ela não é pensada para pessoas negras. Ela é pensada para seguir uma estrutura que, como o Eliomar e a Sabrina também já falaram, é uma estrutura branca. Não é pensado para o negro, o que o negro pode falar sobre, ou como que a gente vai se reconhecer neste lugar. A gente está porque o racismo ele é institucional, ele é estrutural, porque não tem como se desfazer dele, por mais que nós lutemos muito por isso, é muito difícil você arrancar o racismo, né? Que isso entra até na minha pesquisa, a questão do encarnado, mas não tem como. Ele está aí. Então, como que essas pessoas negras, estudantes negros, vão conseguir se reconhecer nesses espaços? Trazer pesquisas que foquem na raça, no gênero, na classe social, que tragam essas intersecções, né, que a gente tem na sociedade, é interessante, e ter fundações de fomento, como eu também faço parte da FAPEMIG, sou bolsista, que trazem essa discussão, indica que a gente está, mesmo que a gente sinta que estamos caminhando um pouco devagar, mas que a gente está caminhando, a gente está ali onde a gente não tinha oportunidade antes, e hoje a gente está tendo. Então, assim, a gente pensar nisso e refletir como que a gente pensa sobre essas pessoas negras, como a gente pensa os espaços, os lugares, os territórios que pessoas negras estão também, porque a gente está em todos os lugares, em todos os territórios, em todos os espaços. Só para contribuir mais um pouco, quando a gente fala do acesso à universidade, eu percebo no dia a dia a falta de perspectiva dos alunos negros na escola para ascender a esse espaço. Eles não almejam, eles não se projetam. E não é porque não querem, é porque já está introduzido na consciência social que eles têm de que não é um espaço para eles.
E o meu objetivo também dessa pesquisa é mostrar que a gente pode alcançar esse espaço e a gente pode alcançar pela nossa capacidade. A gente pode alcançar porque nós temos as condições apropriadas, adequadas, de encarar esse processo, de defender uma pesquisa. E eu chego a essa conclusão hoje, depois de passar pelo processo de construção da minha pesquisa, que não foi um processo fácil. Eu pensei muitas vezes em mudar de assunto, porque toda vez que eu ia falar do racismo, eu estava falando de mim, eu estava falando da minha história, eu estava falando do meu dia a dia, eu estava falando das minhas angústias, do meu sofrimento. A minha pesquisa não teve como eu separar a autoria do objeto. Eu era o objeto da minha pesquisa. Eu estava falando de mim. Eu estava falando de como eu via a sociedade e de como a sociedade me via. E eu precisei superar esses obstáculos. Eu precisei me reconhecer, me enxergar, saber de mim, para poder ter propriedade para falar do meu ponto de vista, como o racismo, ele fere, ele diminui, e ele impede que as crianças e os adolescentes de hoje possam se ver como engenheiros, como médicos, como pesquisadores, que eles possam, ou que eles têm condições de alcançar o espaço que eles quiserem. E eu tenho uma preocupação também muito grande em falar para as meninas negras a importância que as mulheres negras tiveram na construção do Brasil, da história da humanidade como um todo, mas como as mulheres trabalharam no Brasil de forma eficiente, as mulheres negras. As apresentações feitas até aqui, né, nos trazem essa pauta tão importante, tão urgente, e a gente segue aqui com a contribuição da Sabrina. Ela vai ler um texto para nós. O texto é uma poesia de Luiz Carlos de Oliveira. O nome da poesia é Ebulição da Escravatura. Exatamente, ebulição, não abolição. Aqui nós estamos nesse espaço de pesquisa pela luta antirracista, e muitas vezes a gente se depara com a seguinte pergunta: por que vocês estão fazendo isso? Então, essa poesia ela explica um pouco, por isso que eu a trouxe. O título, Ebulição da Escravatura, Luiz Carlos de Oliveira, e ela foi publicada na série Cadernos Negros. Diz assim: a área de serviço é senzala moderna, tem preta eclética que sabe ler start, playground era o terreiro a varrer. Navio negreiro assemelha-se ao ônibus cheio, pelo cheiro vai, assim até o fim da linha, não entra no novo quilombo da favela. Capitão do Mato virou cabo da polícia. Seu cavalo tem giroflex, rádio patrulha, os ferros inoxidáveis algemas. Ração pode ser o salário mínimo. Alforria só com a aposentadoria, lei dos sexagenários. Senhor, hoje é empresário. A Casa Grande verticalizou-se. O pilão está computadorizado. Na última página, são flagrados foto digital em cuecas segurando a bolsa e a automática, matinal pelourinho. A princesa Áurea canta, pastoreia suas flores. O rei faz viaduto com seu codinome. Quantos negros, quanto furor, tantos tambores, tantas cores. O que comparar com cada batida no tambor? A escravatura não foi abolida, foi distribuída entre os pobres. Enfim, com essas reflexões, nós encerramos nossa roda de saberes, pesquisa como espaço antirracista. Agradecemos e em breve nos veremos.